pessoal, esse notebook aqui veio para deixar todos os seus concorrentes da mesma faixa de preço no chinelo. Estamos falando do Acer Predator Helios Neo 16, que já conta aqui com i7 13700HX e uma RTX 4050. E não, pessoal, não estamos falando de um modelo novo, não é um lançamento, até porque, para quem não se lembra, ele foi lançado no começo de 2023, inclusive apareceu no evento da Nvidia ali como sendo um dos primeiros notebooks gamers do Brasil a vir com uma RTX 4000, só que o problema é que nessa época ele estava sendo vendido por simplesmente R$11.000. E pessoal, isso é muito dinheiro para um notebook como a RTX 4050. Só que do Neida, agora no final de 2023, né, mais no período da Black Friday, ele apareceu ali numa promoção. Na realidade, a Acer meio que lançou um segundo modelo de Helios Neo, com uma descrição diferente, também um part number diferente, mas agora custando na faixa dos seus R$7.000. E meus amigos, aí sim, por R$7.000, esse cara vale muito a pena, porque ele tem muitas coisas a mais do que os seus concorrentes, né? Esse cara realmente é a melhor opção nessa faixa de preço, se ele se manter dessa forma. Então, será que ele é o notebook perfeito? Não, ele também tem alguns probleminhas, mas definitivamente seria a minha escolha nessa faixa de preço. Nesse vídeo eu quero explicar o porquê que eu gostei tanto desse Helios Neo 16, né? Explicar quais são os motivos, quais são as vantagens desse cara em cima dos seus concorrentes, que não são poucos, são bastante. Então, bora pro review completo dele. Já estamos com esse cara já faz um tempinho, né? Já fizemos aqui uma live de testes, o VAP já ficou umas 2 semanas testando esse notebook. Deixa eu passar aqui o feedback para vocês, mas antes de mais nada, não se esquece aí, pessoal. Deixa o seu gostei para apoiar nosso trabalho por aqui. E se você curte esse universo de notebooks gamers, se inscreve no canal também para poder acompanhar as próximas novidades, fechou? Agora, bora lá. Deixa eu fechar aqui a tampa para a gente conhecer esse Helios Neo 16, que tem bastante coisa nova, inclusive com design visual novo também. E bom, pessoal, vocês já estão vendo como é que é o visual e design desse novo Helios Predator Helios Neo. Vocês estão vendo que ele tem uma característica bem parecida com a linha Helios, né? Tem um símbolo Helios aqui no meio. A tampa dele é de metal, inclusive um ponto legal, tá? Diferente do Helios 16, a tampa é de metal, mas se a gente abrir, aqui a parte de dentro é de plástico, tá? O que é legal, já vou explicar o porquê. Mas aqui na própria tampa vocês conseguem ver que ele tem um design um pouco diferente, tá? Tá um pouquinho escuro, mas ó, vocês conseguem notar que tem várias numerações aqui impressas, né? Dando uma identidade visual nova para essa linha Neo. Aqui também temos algumas coisas, né? De acordo com a Acer, essa identidade visual, esses números aqui, são tipo códigos Morse, são tipo uma frase criptografada. Eu vi na internet que é o seguinte, essa parte aqui de baixo, esses tracinhos azuis aqui, é código Morse e tá escrito Predator. Já aqui nas laterais, aí, cara, tem que dar uma estudadinha. Eu vi algumas pessoas falando que poderia ser a palavra Helios Neo, pode ser Seek Out ou Predator Hide Out também. Aí, quais desses códigos significa cada uma dessas frases? Não faço ideia, mas confesso que eu gostei, cara. Eu gostei bastante do visual dele, tá? Talvez eu não tenha gostado tanto da bundinha, da parte traseira, porque ele tem aqui partes azuis bem chamativas, né? Denunciando muito que ele é gamer, apesar dele sim ter um visual já bem gamer, mesmo se não fosse azul essa parte aqui. O único problema com relação à construção, assim, design desse notebook, porque eu achei ele simplesmente lindíssimo, é grossura, pessoal. Ele realmente é um notebook bem grosso. A gente tá vendo que isso é uma tendência, né? Em 2023, a maioria dos notebooks tem vindo mais grossos. Vamos pegar aqui o nosso paquímetro. Vocês vão ver que ele mede cerca de 3 centímetros de espessura, ó. Fechando aqui o paquímetro, deu 29,98 milímetros, né? Ou seja, 3 centímetros. É um notebook grossão mesmo, não é muito portátil, ou seja, é um modelo gamer, tá? Ele não tenta trazer portabilidade, ele não tenta conquistar a galera de produtividade, não. Você vai comprar esse notebook para jogar, por isso que você vai aceitar uma grossura dessa, por exemplo. Agora, o ponto positivo é que ele não é tão pesado, tá? Ele é até bem confortável assim de você segurar ele, porque apesar de ter 3 centímetros de grossura e você achar que de repente, por conta disso, ele vai pesar seus 3 quilos, tipo um Dell G15, é um pouco menos, tá? Também não é muito leve. Pesa aqui, ó, 2 kg, 450, 2,5, vamos falar assim, né? 2,5 kg aqui, mais ou menos arredondando. Eu sei, 2,5 kg não é pouco peso, incomoda você ficar levando isso aqui na mochila, por exemplo, pra faculdade, esse tipo de coisa, mas já vimos notebooks piores ali nos seus 2,8 kg, mais ou menos. Essa aqui é a parte de baixo, tá, pessoal? Plástico simples mesmo, com bastante entrada de ar, mas a qualidade do plástico aqui é o padrão, linha Helios e Nitro sempre assim, inclusive, ó, dá pra ver que a RGB do teclado tá ligado. Fechei a tampa, mas mesmo assim ele continua funcionando aqui, porque eu abri e fechei muito rápido, né? Então tá aqui, ó, as partes laterais,
tudo de plástico, diferente do Helios, que tem a lateral de metal, mas acaba esquentando muito. Antes de abrir o notebook, só mostrar a fonte também. O pessoal costuma perguntar, essa aqui é a fonte que veio nesse Helios New, tá? É uma fonte da marca Delta. Aqui, ó. Delta, e é uma fonte de 230 watts. A gente tem visto a maioria dos notebooks gamers de 2023 virem com uma fonte parecida. Às vezes é Delta, às vezes é da marca FSP também, mas tudo de 230 watts. Parece que as fontes meio que se estabilizaram nessa quantidade, que é bom. Deu conta aqui pro nosso conjunto, tá? Na hora que a gente for falar da bateria, eu comento um pouquinho mais sobre isso, mas fonte pequenininha e até que portátil. Agora vamos pro teste mais importante. Ele abre utilizando uma mão só? E sim, pessoal, ele abre utilizando aqui uma mão só. A dobradiça aqui é bem tranquila. Não sei nem se é tão legal ser tranquilo assim, porque ele é até um pouco mole, tá? É muito fácil de você movimentar aqui a tela. Não me parece ser nada muito frágil, não. Mas já fica um aviso aqui de um probleminha que nós tivemos com relação a essa unidade. A gente comentou sobre isso em live e as pessoas falaram que... As pessoas que compraram também o Helios New comentaram que com elas não aconteceu. Mas para nós aqui... A moldura da tela, ela parece estar meio solta, tá? Quando eu pego aqui a tela e movimento ela, eu sinto que a moldura não tá muito bem presa na carcaça, tá? Bom, na live, outras pessoas que compraram esse mesmo notebook falaram que não notaram isso. Pode ser algum probleminha, né? Um encaixe aqui da minha unidade, mas eu sinto que a moldura é um pouquinho solta na hora que eu movimento aqui a tela. Parece que ela se mexe junto com o meu dedo, tá? É um detalhe mínimo, não deixaria de comprar por conta disso, até porque aparentemente só aconteceu com a minha unidade mesmo. E eu fiquei com preguiça de ir atrás de garantia, sendo bem sincero. Mas ó, abrimos aqui o notebook. Dessa parte interna temos algumas coisas para falar. Deixa eu só alugar aqui no Windows para ele não desligar sozinho. Beleza, já estamos aqui dentro. Começando aqui pelo palm rest, a parte interna, tá? Ponto positivo é de plástico, pessoal. E eu sei, vocês vão falar, pô, mas metal não é mais legal? Eu tenho falado já isso algumas vezes, pessoal. Notebook com palm rest. O que é palm rest, né? A parte onde você descansa o pulso. Essa parte interna aqui. Quando é de metal, esquenta muito, cara. E assim, todos os notebooks de metal a gente reclama que incomoda, né? Esquenta a ponto de incomodar a tua mão. Notebook de plástico dificilmente tem esse problema. No máximo que acontece é ficar morno, mas não chega a incomodar a ponto de você não aguentar mais encostar os teus pulsos aqui na carcaça. Então, um ponto legal é de plástico, o que pra mim deixa o Helios New até um pouco mais interessante do que o próprio Helios 16, né? Por mais que sejam configurações diferentes, eu gostaria que o Helios 16 começasse a adotar palm rest de plástico também ao invés de metal. Temos aqui o teclado do Helios New, beleza? Um teclado RGB de 4 zonas, vocês conseguem ver já que o RGB está ligado, né? É um RGB bem legal, vou pedir para edição colocar umas gravações que eu fiz por fora. No escuro ele fica bem chamativo, mas mesmo no claro que é aqui com as luzes do estúdio ligadas, você consegue ver que o RGB está funcionando. Então funciona tanto para praticidade de você enxergar no escuro, como também para estética, já que estamos falando de notebook gamer. É um teclado ABNT, então você vai notar aqui o C cedilha, os acentos brasileiros, ponto de interrogação, que alguns notebooks não tem, e é full size também, tá? Tem um teclado numérico, tem até o Enter do teclado numérico por aqui. Tem algumas teclas a mais, como por exemplo também a tecla Predator Sense, né? Que se eu clicar aqui, vai demorar um pouquinho, porque ele é meio lento. Até que não demorou tanto, mas já abriu aqui, não sei se a câmera captou, mas já abriu o software da própria Acer. Já tem essa teclinha pré-configurada. E temos também a teclinha do botão Turbo, que fica aqui em cima. Nesse momento está no azul, que é o modo equilibrado. Se eu clicar, ele vai alternando entre os modos de performance. No caso, ele alternou agora, entrou no modo Eco, para economizar energia. Você clica de novo, aqui só vai ter 2 modos porque eu tô fora da tomada. Mas se eu vier aqui e ligar na energia, ó, inclusive, cabo de energia atrás, ponto legal. Pluguei na tomada, agora se eu alternar, aqui já temos o modo desempenho, que é o roxinho. Clicar de novo, temos o modo turbo, que é um rosa, né? Podemos falar assim. E aqui o modo silêncio. Então você tem essas 2 teclinhas a mais, só que também temos um ponto negativo, que é isso aqui, pessoal. Botão Power continua integrado ao teclado. Eu reclamo disso em todos os notebooks da Acer, aqui não vai ser diferente. Cara, se por acaso você derruma um café em cima desse teclado aqui e ele para de funcionar, o notebook simplesmente para de ligar porque o botão Power não vai funcionar mais. O botão Power está ligado ao teclado, né? O legal fosse ao contrário, que o botão Power fosse separado igual esse botão aqui e o botão de alternar os modos estivesse integrado ao teclado. Mas enfim, é uma reclamação que eu sempre faço aí. Espero que nas futuras gerações dos notebooks Acer o botão Power venha destacado, né? Tipo, seja um botão dedicado. Sobre sensação de digitação nesse teclado, pessoal, é teclado padrão Acer, ele é bem molinho, tá? Então você não precisa fazer muita força para acionar as teclas, mas ao mesmo tempo você também não tem uma sensação tátil muito precisa. Aí vai muito de gosto, o VAP prefere esse padrão de teclados da Acer, eu prefiro mais um teclado padrão Dell, por exemplo, né? Até Tongfeng, isso vai muito de gosto aí, mas é padrão de todos os notebooks da Acer. Já o touchpad, pessoal, eu gostei do clique, o clique aqui do touchpad é bem macio e silencioso, parece que tem algum tipo de borrachinha ali
evitando aquele clique estridente que a gente viu no Legion Slim 5i recentemente, né? Que você clicava e ficava fazendo tec, tec, tec. Aqui você mal ouve o clique do touchpad, mas uma crítica com relação à textura dele. O touchpad, ele é liso, né? E o problema é que eu gosto de touchpads foscos, que é mais fácil de você deslizar o seu dedo, né? Com o touchpad liso, o seu dedo fica meio que garrando em algumas partes aqui, né? Então, só a textura que eu não gostei muito, mas é um touchpad acima da média, não é qualquer coisa não, pelo menos o clique dele é muito bom. E o tamanho é ok, né, pessoal? Não é nem pequeno nem grande, tá mais por pequeno, eu acho, para o padrão de hoje em dia, mas dá conta do recado, provavelmente você vai utilizar um mouse externo. Agora, um ponto muito legal aqui do Helios Neo 16 é quando a gente fala da tela, tá, pessoal? Não estamos aqui em qualquer tela, não é uma tela básica, vocês conseguem já ver pela etiqueta, né? Mas estamos aqui numa tela Full HD, nessa parte é básica, a resolução é Full HD apenas, de 16 polegadas, tá? Então você pode ver que ela é um pouquinho mais alta, um Helios normal, sei lá, ele chegaria até aqui de borda mais ou menos, você tem mais ou menos 1 a 2 dedos a mais por ser uma tela de 16. Como vocês conseguem ver aqui na etiqueta, já é uma tela de 165 Hz, tá? E com 3 milissegundos de resposta, isso inclusive você configura via software. Só que tem mais, de 400 nits, inclusive o brilho não tá no máximo. Se eu ver aqui, ó, botar o brilho no máximo, talvez até estoure aí na câmera. Acho que não, porque o wallpaper é escuro, mas é uma tela bem brilhante, tá? Não chega aos 500 nits de um nave lunar, apesar de que eu fiz uma comparação, vou pedir pra edição colocar aí também o trecho que eu gravei. E não me parece que a tela do Helios Neo é muito menos brilhante do que a do Lunar, que é de 500 nits, tá? Então assim, é uma tela bem brilhante e ainda mais é uma tela 100% sRGB. Então nessa questão de cores, o Helios Neo também não tá fazendo feio não. É uma tela bem legal. Mas é só isso, porque até então a tela do Nave Lunar e Estelar parece mais interessantes. Então, o ponto onde esse cara talvez vai te pegar é aqui, ó. Nesse adesivinho, porque ele tem G-Sync. Não só isso, como esse cara também tem Advanced Optimus, tá? Então nessa tela você consegue configurar se a tela integrada está ligada na placa de vídeo integrada ou dedicada, isso você faz via software. E se você conectar a tela integrada direto na RTX 4050, você tem acesso ao G-Sync também, evitando tearing, né? Que são aquelas imagens cortadas, imagens meio feias que acontecem quando o notebook não tem G-Sync. Então é uma tela superior, cara, ao Nave Lunar e Estelar e superior ao próprio Dell G15, porque aqui nós temos mais brilho. A única coisa que me pegou realmente foi essa questão da moldura parecer meio solta, mas enfim, deve ser a nossa unidade. Agora é o seguinte, vamos fechar aqui a tampa do notebook, que inclusive já está pegando um pouquinho de marca de dedo, para falar um pouquinho sobre conectividade. Quais são as conexões que esse notebook tem? Porque, pessoal, é mais uma vantagem aqui para o Helios Neo em cima dos seus concorrentes. Vamos começar aqui pelo lado direito. Aqui vocês vão ver que nós temos duas USBs, tá? 3.2. Uma delas, inclusive, é compatível com carregamento, né? Tem um símbolozinho aqui de bateria. Tem a trava Kensington para lojas, mas não importa pra gente. Do outro lado, nós temos mais uma USB 3.2, tá? Então são 3 USBs no total. Temos RJ45 para conexão via cabo, que infelizmente é na lateral, podia estar atrás dessa conexão, né? Mas beleza. Entrada para cartão micro SD, também acho que poderia ser um cartão SD, mas enfim, não vou reclamar que alguns concorrentes nem tem isso. E a entrada para P2 Combo aí para headsets. Acabou por aí? Não, porque nós temos mais conexões atrás. E vamos lá, ó. Entrada de energia para fonte, né? Entrada HDMI 2.1 e duas USB-Cs que não são qualquer USB-C, porque são duas Thunderbolt 4, tá? Compatíveis tanto com carregamento, como também compatíveis com saída de vídeo. Então, cara, legal, só que nós já temos uma grande vantagem em cima dos concorrentes, porque nós temos duas USB-Cs completas aqui, né? Nave Lunar e Estelar tem um USB-C que não funciona para saída de vídeo nem para carregamento, Storm BS também não. Dell G15 até tem um USB-C completa, mas é uma só. Aqui nós temos duas. E vocês querem o mais legal de tudo isso? Essas 3 saídas de vídeo, HDMI e as 2 saídas de vídeo via USB-C, estão ligadas diretamente na placa de vídeo dedicada, tá? Então, para quem é gamer e vai utilizar um monitor externo, cara, você pode plugar o monitor externo em qualquer uma dessas 3 saídas que você não vai sofrer gargalo da sua placa de vídeo integrada. Para quem já tem um notebook gamer aí e usa um monitor externo, sabe que tem essa preocupação, né? Se você utilizar a saída de vídeo que está ligada na integrada, ao invés da dedicada, você perde um pouco de performance, às vezes sofre um pouquinho com stutterings, input lag e tal. O ideal é você conectar em saída de vídeo que está na dedicada. No Helios Neo, todas estão na dedicada. Ponto muito positivo aí para esse. Falando agora sobre os alto-falantes desse notebook, pessoal, é básico, tá? Não esperem nada demais. Apesar dele ter um símbolo aqui, DTS-X, que pode passar a impressão do som dele ser bem trabalhadinho, não é, tá? O som é até que alto, ele tem bastante volume, mas a qualidade é da básica mesmo. Então assim, é só para cumprir momentos que você tiver sem headset ou tiver sem caixa de som na tua casa. Não conte muito com o som integrado desse note, que é bem simplão mesmo.
Assim como a webcam é bem simples, né? É uma webcam HD, de 30 FPS, vocês estão vendo bastante granulado, né? Qualidade bem mais ou menos, e vocês estão me ouvindo também através do microfone integrado do próprio notebook nesse momento. E para finalizar essa parte externa, dá para a gente falar um pouquinho sobre bateria. Esse cara tem uma bateria de mais ou menos 90 watts-hora e nós testamos, ele chegou a pegar 362 minutos no nosso teste, tá? Isso seria equivalente a 6 horas e 2 minutos fora da tomada. Lembrando que o nosso teste é, primeiro, com ele no modo Eco, que é o modo de economia de energia. Com o Optimus ligado, nós mudamos a taxa de hertz dele para 60 Hz, ao invés de deixar em 165. Metade do brilho da tela, 30% do volume e rodando o vídeo ali no YouTube, tá? Na prática, com você utilizando com brilho mais alto, com volume mais alto, né, outro modo de performance, a bateria vai variar. Mas todos os nossos notebooks a gente testa da mesma forma, 6 horas e 2 minutos é uma duração boa, tá? Não é a melhor duração que nós já tivemos, mas é legal. Considerando que normalmente no uso prático você tem metade da duração, você vai ficar umas 3 horas fora da tomada fazendo um uso básico desse notebook aqui, fechou? Enfim, pessoal, já conhecemos toda a parte externa desse notebook, vamos desmontar ele agora e conhecer como é que ele é por dentro, a parte interna dele, né? Ver quantos slots que ele tem de SSD, memória RAM, ver a aparência da parte interna. Então, vamos lá, vou só pegar o meu kit de ferramentas para desmontar e vamos ver as entranhas desse Predator Helios Neo 16. Tá, desmontamos aqui o notebook e agora que eu lembrei que a gente fez isso em live, tivemos o mesmo problema, ó. Estamos aqui com a tampa desmontada e se vocês separarem, a bateria caiu aqui embaixo, tá? Então tomem cuidado na hora de desmontar esse note, porque a bateria, ele não vem parafusada, tá? Então é um ponto importante aí, porque na hora que você tá desmontando aí, você pode tomar um susto, né? No meu caso, tava desmontando, na hora que eu fui virar o notebook, a bateria simplesmente caiu, porque ela, como ela não tá parafusada, ela meio que se prende na hora que você tampa o notebook, né? Você acaba tomando um certo susto. Inclusive, a economia é meio sem sentido, né? Cara, 2 parafusinhos aqui já resolvia essa questão aí, mas já fica o aviso, a bateria, ela vem desparafusadinha. Eu já vou aproveitar e desconectar ela aqui para evitar qualquer tipo de curto enquanto a gente mexe nessa parte interna. É só vir aqui, ó, desplugar esse plugzinho. Inclusive, dá para tirar a bateria fora aqui, ó. Essa é a bateria dele, a bateria de 90 watts-hora. Olha aí, ficou até mais fácil de demonstrar aqui para vocês, né? Essa é a bateria que ele utiliza. É aqui que poderiam, sei lá, ter algum sistema para prender ela. E bom, já temos acesso à parte interna aqui do notebook, né? Já estamos vendo algumas coisas. Primeira coisa aqui, o sistema de dissipação de calor dele, o sistema de refrigeração, né? O arrefecimento. Aqui está o processador, aqui está a placa de vídeo. Temos aqui vários heat pipes, né? Ó, 3 heat pipes para o conjunto todo. Tem um heat pipe a mais para a placa de vídeo. Então parece um sistema até que robusto. Não me parece nada de muito anormal não, parece bem normal. Temos aqui as ventoinhas, parece também bem robusta. E é o seguinte, temos 2 slots para memória RAM, inclusive blindadas aqui com esse pequeno adesivinho que a gente vai ter que retirar para poder ter acesso às memórias. Ó, vem aqui, retira esse adesivo, já a gente coloca de volta. E aí nós temos essas 2 memórias que estão cheias de adesivos, que provavelmente serve como dissipador térmico, alguma coisa assim. Mas aqui são essas 2 memórias SANs que vêm originalmente no Note, tá? São dois pentes de 8 GB cada, DDR5, rodando a 4.800 MHz. Eu não consigo ver aqui nesse momento qual que é a marca e eu não cheguei a ver antes de desmontar ele, então vou pedir para a edição colocar aí qual que é a marca dessas memórias SANs aqui. Eu acho que é a Data, tá? Mas não tenho certeza, a edição vai colocar aí embaixo qual que é a marca certinho. Se você quiser fazer o upgrade aqui, você pode aumentar essa quantidade de memória RAM. E no site da Acer fala que ele vai até 32 GB de RAM, mas é aquilo. Provavelmente a Acer diz que é vendido lá fora provavelmente também, versões com até 32 GB de RAM, porque é bem provável que você consegue colocar 64 GB aqui tranquilamente, até porque o processador aguenta essa quantidade toda, beleza? Então essas aqui são as memórias que vieram blindadinhas aqui, ó, vou colocar o adesivo até de volta. De SSD nós temos 2 slots, inclusive um fica aqui coberto pelo adesivinho, né, ó, tá aqui, ó, o segundo slot de SSD, não sei se vocês conseguem ver. O slot original é esse cara aqui, que vem com esse SSD, que inclusive vou pedir para a edição colocar, já é um SSD Gen 4 de alta velocidade. E ele também vem coberto com esse adesivinho térmico aqui, né? Esse cobertorzinho, onde a gente não consegue ter acesso à marca, modelo. Depois a gente dá uma olhadinha também quando a gente for entrar no software. Ah, outra coisa, nesse slot original ele só suporta SSD do padrão 2280, tá? Não adianta comprar SSDs menores, que no slot original você não vai conseguir encaixar. Mas ele tem o segundo slot, que é justamente esse slot aqui, ó, que tá bem do ladinho das memórias SANs, onde você pode adicionar um segundo SSD, tá? A Acer diz suportar até 2 teras
de SSD em cada slot. Aí eu acho que é um pouquinho mais realista, né? Apesar de que tem pessoas que colocam 4 teras também, aí questão de você testar. Nesse segundo slot ele é compatível com o Gen 4 e você pode utilizar tanto SSD 2280, que é o tamanho tradicional, como também o SSD 2242, né, que é esse tamanho um pouquinho menorzinho aqui, caso você tenha ou encontre esse tipo de SSD, apesar de ser mais raro. E de resto eu acho que é isso, 2 slots para SSD, 2 slots para memória RAM e essa é a parte interna do notebook. Já fica o aviso da bateria, agora eu vou encaixar ela aqui de volta, plugar ela de volta aqui também. E agora já podemos montar o notebook e ligar ele para conhecer ele por dentro. Então vou só parafusar tudo de volta, já volto para conhecer o software dele. E pessoal, vamos lá, já estamos aqui dentro do Helios New 16, tá? Com o wallpaper dele. E antes de começar a mostrar os testes que a gente fez, queria fazer o seguinte, vou apertar aqui o botão, ó, do Predator Sense, que é o botãozinho que tem no teclado. Ele vai abrir aqui o software da Acer, pra gente dar uma olhadinha como é que ele funciona, né? Primeira coisa que vocês vão notar é esse carinha estranho aqui no meio. Cara, esse novo software da Acer, ele tá bem útil, tá? Eu gostei, mas esse 3D aqui no meio, ele é muito feio e estranho. O legal é que esse boneco alterna, a gente tá no modo silencioso, esse cara tá agachado, aí você clica aqui, modo equilibrado, aí ele já aqui, ó, já fica de pezinho, né? Você clica de novo, modo desempenho, ele já fica numa outra pose diferente, e aí você bota o modo turbo, ele começa a voar. Então, tem umas animaçõezinhas aí meio estranhas. Particularmente falando, eu achei bem feio. Já vou avisando que nesse notebook o melhor custo-benefício de performance é o modo desempenho, tá? É onde esse notebook não faz muito barulho e te entrega uma performance muito boa. Vou pedir para a edição colocar a diferença do barulho do modo desempenho para o modo turbo, só para vocês terem uma noção. Bom, você deve ter visto aí que o modo desempenho é muito melhor na questão de barulho, vocês vão ver que não faz tanta diferença em performance, pelo menos em jogos, tá? Em alguns casos, o turbo faz mais sentido, mas vocês vão entender. Bom, vindo aqui em cenário, é onde a gente tem algumas configurações. Primeiro, os modos de performance. Uma coisa legal, você pode configurar para o modo turbo, para o botão turbo desse Note, se comportar dessa primeira forma aqui, que é a comutação ciclo de modo, ou seja, ele vai alternando de modo a modo, um por um, ou você pode configurar para ele ligar ou desligar o turbo, que você vai travar só o modo turbo, ou seja, quando você clica no botão, ele liga o modo turbo e quando você clica de novo, ele volta para o modo que você estava. Ele não fica alternando entre todos os modos, e sim alternando entre o modo turbo e o modo que você estava antes. Eu, particularmente falando, prefiro alternar entre o ciclo de modo, tá? Que se vai um por um, você consegue ser notificado pela LEDzinha que tem ali no botão também. Eu deixaria dessa forma. Temos aqui controle de ventoinha, legal, você pode personalizar se você quiser, né? Se você deixar no máximo, se prepara, que notebooks da Acer costumam ser drones. E temos aqui a parte de iluminação do teclado, são 4 zonas, né? Então aqui, ó, você consegue configurar aqui em até 4 zonas diferentes. O que é legal, você pode configurar, sei lá, um numpad numa cor e o resto numa outra cor, você tem esse nível de personalização. É aquele RGB 4 zonas simples, né? E temos aqui alguns efeitos também, tem o efeito estático, efeito onda, e tem vários efeitos que você pode acabar personalizando. Já vou dar um spoiler, o mais legal é o efeito onda, o resto é tudo efeito meio estranho. E por último, aqui em definições avançadas, você pode ligar, eu recomendo que você deixe ligado, que é onde a tela desse notebook consegue responder em 3 milissegundos em tempo de resposta. Isso não é input lag, sim que ela gera menos ghost por conta disso, tá? Então deixe isso aqui habilitado e eu desabilito a animação e o som de arranque do sistema. Para quem já teve o notebook da linha Predator, sabe que quando você liga o notebook ele faz mó barulho na hora que você liga, é por conta dessa opção. Dá para você deixar desligado. E aí talvez você me pergunte, pô, esse notebook não tem Mux Switch no software, né? Bom, para quem não sabe o que é Mux Switch, é a possibilidade de você conseguir desligar a placa de vídeo integrada aqui do Note para ele não causar gargalo. Não tem no software, tá? O software tem um boneco 3D correndo, mas não tem Mux Switch, que seria desligar a placa de vídeo integrada. Você tem que entrar na BIOS, apesar que eu não recomendo que você faça isso, porque ele tem Advanced Optimus, que é melhor que Mux Switch. Então vamos lá, já que entramos na parte mais técnica, bora ver então como é que tá o conjunto de hardware desse notebook, como é que ele veio configurado, né, os órgãos desse cara. E é o seguinte, de processador, nós estamos aqui no i7 13700HX, tá, um grande chamariz para esse notebook, porque é um baita de um processador, né, da 13ª, já é HX, que é legal comparado com alguns concorrentes que ainda são H, tipo nave estelar ou nave lunar, e por ser HX ele já tem 16 núcleos e 24 threads, tá? O mesmo i7 13700, só que H em vez de HX é 1420.
Aqui já é 1624. E nós fizemos um teste no Cinebench Multicore, ele pegou ali 18.510 pontos, o que é uma excelente pontuação bem alta, mas curiosamente ele fica atrás do i7 13700H do Nitro, que nem era HX, mas o Storm Go com o mesmo processador aqui do Helios Neo também ficou atrás do Nitro, então tá dentro do esperado. De qualquer forma, ficamos na frente de concorrentes como Nave Estelar, Nave Lunar, Storm BS e também à frente do Dell G15. Agora, sem usar o modo Turbo, porque esse modo que eu falei, esses 18.000 pontos, foram utilizando o Turbo. Sem o modo Turbo, utilizando o modo Desempenho, aqui a gente notou uma grande diferença, tá? Ele cai para 15.477 pontos, o que deixa ele abaixo do Estelar e abaixo do G15, ganhando apenas do Nave Lunar. Já no Cinebench Single Core, estressando um único individualmente, ele pegou 1.779 no modo Turbo e 1.768 no modo Desempenho. Aqui não fez muita diferença o modo que você configurou, mas ele não pegou uma performance muito boa no Single Core, ficou atrás do Nave Estelar, que tem um 13700H, por uma quantidade até que bem significativa, e ficou atrás do Storm Go, que tem o mesmo processador aqui desse Note, o que significa que o tuning aqui da Acer tá menos agressivo no Single Core, porque dava para ter pego mais pontuação, já que o Storm Go pegou também. E por último, um 3D Mark CPU Profile, ele pegou 10.000 pontos, tá? Em ambos as condições. E é engraçado que aqui ele foi super bem, né? Tipo, muito melhor do que os outros testes, ele deu um pau em todo mundo, inclusive no Storm Go, que tem o mesmo CPU. Então o tuning da Acer tá favorecendo alguns cenários e desfavorecendo outros. Vocês vão ver na parte de jogos que isso pode acontecer também em um jogo ou outro. O resumo é que, no geral, o processador aqui tá bem forte. Continuando aqui o nosso tour, memória RAM, são 16 GB, né, de 4.800 MHz, como a gente tinha falado antes. E entrando aqui no CPU-Z, a gente vai ver que são memórias da ADATA, tá? E curiosidade, são memórias que poderiam chegar a 5.600 MHz, então são memórias bem boas, mas que por limitação do processador, que só chega a 4.800 MHz, ela tá trabalhando numa frequência mais baixa, tá? Então, legal saber que a Acer colocou uma memória aqui top de linha entre os notebooks gamers, né? E só que, infelizmente, o i7 13700HX não consegue aproveitar, porque ele é limitado a 4.800. Mas enfim, 16 GB, Dual Channel já. De SSD, nós temos aqui esse modelo, que inclusive, deixa eu aproveitar e ver qual que era a marca, né? Que ele também tava lacradinho ali. E bom, aqui no Crystal Disk Info, ele não diz exatamente qual que é a marca, tá? Pelo menos eu mesmo não consigo identificar, mas já se trata de um SSD de alta velocidade Gen 4, tá? Só que, bom, não me parece ser nada muito conhecido, não. Teria que pegar esse part number e dar uma pesquisada, mas não é nenhum dos que a gente conhece, pelo menos de cabeça. Wi-Fi já compatível com a 6ª geração, né? Wi-Fi 6. E por último, a RTX 4050, a parte mais importante desse notebook, já que se trata de notebook gamer, uma placa de vídeo já com 6 GB de VRAM, e essa 4050 está full power, tá? Se a gente ver aqui no painel de controle da NVIDIA, entrar aqui nas informações sobre o sistema, para a gente ver aspectos mais técnicos, a gente vai ver que a potência máxima está configurada para 140 watts nessa placa de vídeo, assim como os seus concorrentes, então ela não está capada, como a gente costuma falar. Outra coisa, tá? Já é compatível também com a Advanced Optimus, lembra que eu falei? É uma das vantagens do Helios Neo. E sim, esse aqui é o menu do Advanced Optimus, ó, o gerenciar modo de vídeo. Se ele existe no teu Note, é porque ele tem o Advanced Optimus, e isso te permite configurar como é que você quer que a tela interna do notebook esteja conectada nas placas de vídeo. Se vai estar conectado direto na placa de vídeo dedicada, que é esse GPU NVIDIA, onde você tem o máximo de performance, mas gasta muita energia. O modo Optimus é o mais meme, eu não utilizaria o modo Optimus. Ele só vai te forçar a usar o modo Optimus se você for utilizar um monitor externo. Eu deixaria no modo seleção automática, que é o seguinte, na hora que você for jogar, ele liga a tela direto na placa de vídeo dedicada. Parou de jogar, ele liga a tela de volta na integrada, fazendo você economizar energia. Então você tem o melhor dos dois mundos, né? Economia de energia quando você está trabalhando e máximo de performance na hora que está jogando. Eu configurei para deixar aqui só para gravar aqui mesmo e liberar um menuzinho, que é esse menu do G-Sync, provando para vocês que a tela interna do Helios Neo já é compatível com G-Sync. Beleza? Tá, você falou tudo isso, mas no final das contas, essa 4050 aqui tá boa também? Bom, a gente fez alguns benchmarks, começando pelo Blender, pegou aqui 2.924 pontos no Turbo, ou 2.843 no modo desempenho. E é o seguinte, pessoal, esse desempenho tá na média entre as 4050, mas assim, tem melhores, né? Tem aquelas que se destacaram mais. No modo desempenho ficou um pouco abaixo, mas pouca coisa, 2% abaixo apenas, né? Então não surpreende nem pro positivo, nem muito pro negativo.
Testamos também um 3D Mark Time Spy, e aí no modo turbo pegou 8.923 pontos, no modo desempenho 8.666 e novamente perdendo 2% no modo desempenho. Já no 3D Mark Port Royal, que é um benchmark que estressa muito a partir de Ray Tracing, né? No modo turbo pegou 4.923 pontos e no modo desempenho caiu bastante, pegou ali 4.325, tá? O resultado do modo turbo tá dentro da média, mas o resultado do modo desempenho ficou abaixo na média nesse cenário aqui. Então assim, para momentos que você precisa utilizar Ray Tracing, sei lá, num software que calcula raios de luz, arquitetura, ou até em jogo com Ray Tracing, o modo turbo vai ser quase meio que necessário aqui, porque sem turbo ele perde bastante performance. Então a conclusão é que no geral essa RTX 4050, falando da placa de vídeo em si desse notebook, tá dentro da média. O modo turbo dá um gásinho um pouquinho melhor, só no Ray Tracing que fez mais diferença, mas no geral o modo desempenho já te entrega o que você quer. Lembrando que esses benchmarks que nós mostramos não é em jogo, né? São benchmarks sintéticos que representam bem a galera que vai utilizar esse notebook para trampar. Só que eu sei que vocês querem ver o resultado desse cara em jogos, porque para jogos, né, o que importa é o conjunto da placa de vídeo, processador, de quanto que eles estão esquentando, para ver quais são os limites térmicos também. Então deixa eu mostrar como é que o Helios Neo se saiu em jogos, que é a proposta principal dele. Começando aqui pelo Red Dead Redemption 2 em Full HD, qualidade alta, que é nosso preset customizado, né? No modo turbo pegou 94 FPS e no modo desempenho 2 FPS a menos apenas, né? Não foi o melhor resultado que nós já tivemos, mas de novo, assim como os resultados lá do Blender, tá dentro da média, né? O Avestor MBS continua se destacando, ele tem um suco entre as 40 e 50, ele realmente fica ali acima, mas o Helios Neo não fez feio e a boa notícia é que mesmo no modo desempenho ele continua dentro do bolo das 40 e 50 ali, né? Ele não fica muito abaixo não. Testamos também o Forza Horizon 5 em Full HD no Ultra e essa tabela pode estar confusa porque tem muita coisa aí, mas é porque a gente testou tanto utilizando o Frame Generation como sem ele também. E o melhor resultado foi de 95 FPS no modo desempenho usando o Frame Generation, que foi curioso. O modo desempenho até foi melhor do que o modo turbo aqui. E vale a pena lembrar que no caso do Forza Horizon 5, os notebooks com 4050 não ganham muita performance utilizando o Frame Generation, provavelmente por falta de VRAM, por isso que o resultado sem Frame Generation e com Frame Generation aqui, eles não estão muito distantes. E novamente vemos que em benchmarks o Avestor MBS continua na frente de todos. Mas considerando que conseguimos manter 95 FPS usando o modo desempenho, que é o menos barulhento, tá ótimo também. Testamos Assassin's Creed Valhalla em Full HD no alto e novamente, Helios Neo fica na média entre as 40 e 50, com o modo turbo fica ligeiramente na frente ali por pouquíssima coisa, mas já tá ficando um pouco repetitivo. O desempenho da 4050 do Helios Neo tá dentro da média, dentro da expectativa. Agora, um cenário um pouco diferente dos jogos anteriores, pessoal, é o Rainbow Six Siege, porque estamos falando aqui de um jogo mais CPU-bound, ou seja, um jogo que depende mais da performance do processador em si, e é aqui que o i7 13700HX poderia brilhar, né? E sim, ele foi super bem, pegou ali uma taxa de FPS muito alta, empatou até com a Avestor MBS no modo desempenho ainda, mas curiosamente ainda perde para um i7 12700H, presente ali no Legion 5i de 2022. A gente já tem falado isso algumas vezes, mas a 13ª geração da Intel não tá muito atrativa, pelo menos comparado com a 12ª, que veio muito mais forte do que a 11ª, né? Aqui é um exemplo onde o Legion 5i com o i7 da geração passada ganhou dos i7 de nova geração, ainda mais da versão HX. Então, no geral, eu acho que já dá para entender onde que o Helios Neo se encaixa quando se trata de desempenho em jogos, né? Pessoal, ele vai sair completamente dentro da média entre notebooks com RTX 4050. Ah, ele vai ser mais forte do que o Nave Lunar que custa R$1.000 a menos? Não, eles vão meio que empatar em jogos, eles vão pegar basicamente ali a mesma performance, porque todos eles estão sendo limitados pela mesma placa de vídeo. Tirando do StormBS, que ali tem um suco que ele pega mais FPS por algum motivo. Talvez ele seja overclockado de fábrica, alguma coisa assim. E uma outra conclusão do Helios Neo é que para jogar não faz sentido você usar o modo turbo, cara. Você vai ganhar 2% a mais de performance na maioria dos casos, vai ter um barulho muito irritante ali na tua cabeça, então usa o modo desempenho para jogar. O modo turbo parece que faz sentido para aplicações processador, principalmente para na hora que você for utilizar algum software muito pesado, para fazer alguns cálculos complexos, esse tipo de coisa. Aí vale a pena você usar o modo turbo só para terminar a tarefa mais rápido. Mas para jogar não, usa o modo desempenho, vai ficar bem mais tranquilo de você aguentar o barulho, né? E já vai te dar performance o suficiente também. Tá, beleza. A gente mostrou várias tabelas para vocês, mas qual que é a experiência de jogar utilizando o Helios Neo, né? Como é que é? Ele esquenta muito, o palm rush dele fica muito quente. Então, vamos lá, deixa eu abrir um Cyberpunk 2077 para mostrar um pouquinho disso para vocês. E
bom, pessoal, é o seguinte, estamos aqui dentro do Cyberpunk 2077, pegando seus 100 frames por segundo. Ignorem esses stutterings aí, ó, tá vendo que periodicamente ele dá uma travadinha? Isso aí é da gravação de tela. Toda vez que eu vou gravar a tela pela NVIDIA, ele dá esse pequeno stutterzinho, isso não costuma acontecer normalmente. Mas é o seguinte, pessoal, estamos pegando 100 FPS aqui mais ou menos, inclusive com temperaturas muito boas. As configurações que eu botei aqui é o seguinte, primeira resolução, né, Full HD normal, em vez de ser o Full HD 16x10, para vocês ficarem pro vídeo ficar um pouquinho melhor pro YouTube. E na pré-definição, coloquei aqui em Ultra, tá? Que uma 4050 aguenta o Ultra, só que em vez de FSR, vamos de DLSS no modo qualidade, beleza? Estamos também com o Frame Generation ligado, já que é um recurso aqui das 4050. E com isso, nós estamos pegando os seus 100 frames por segundo no Ultra em Full HD. Performance muito, muito boa. E talvez o que vocês estejam assustados, porque eu também fiquei, é a temperatura, meus amigos. A temperatura desse notebook está muito, muito baixa. Eu sei, essa temperatura está disfarçada. Não é que o sistema de refrigeração desse notebook tá boa, porque ó, 70 graus no processador é absurdo. Você fala, cara, isso aí é muito, muito baixo. Tá, mas olha o clock do processador também. Tá meio baixo também, né? Tá com o seu clock ali nos seus 3.000 MHz. Parece que não tá precisando de mais clock, até porque tá conseguindo empurrar 4050. Então talvez a Acer tenha algum tipo de tuning ali dentro, onde ele vai entregar menos performance se não for necessário entregar mais, fazendo o conjunto esquentar menos. Porque pode ver, a 4050 não tá sofrendo gargalo, tá nos seus 97%, 98% basicamente o tempo todo, né? Então por mais que o clock do CPU não esteja muito bom, ele tá entregando o que precisa. E nesse momento tá consumindo ali seus 40, 50 watts mais ou menos. Eu acho 75 graus muito frio. Por mim, liberava mais clock e fazia esquentar até 85 graus, coisa assim. Mas já deixa eu avisar vocês, já alinhar a expectativa, não é sempre que ele é gelado dessa forma, tá? Em alguns momentos, ele pode chegar a esquentar bastante, inclusive bater 100 graus. Aconteceu isso no começo dessa gameplay aqui, quando eu fui gravar ele bateu 100 graus durante 1 minuto mais ou menos, porque esse notebook tem aquele esquema do Short Turbo Boost. Ou seja, no primeiro minuto de gameplay dos seus jogos, ele provavelmente vai esquentar bastante no processador, podendo bater 100 graus de temperatura inclusive, porque o consumo do processador fica desbloqueado, chega ali 100 watts de consumo nesse CPU, só que isso só acontece no primeiro minuto. Depois que passa o primeiro minuto, aí ele estabiliza num consumo menor, num clock menor e numa temperatura bem mais aceitável, que é o que está acontecendo aqui agora, tá? E o consumo da 4050 é completamente normal ali, na parte dos seus 90 watts mais ou menos, né? Tem jogo que vai pegar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é a média do que uma 4050 costuma pegar. Outra coisa, estamos nesse momento no modo desempenho. Eu vou até desabilitar o filtro aqui do meu microfone. Ó, vocês estão ouvindo já o barulho ambiente. No modo desempenho, estamos pegando os seus 103, né, de 103 a 105 FPS aqui mais ou menos, com os clocks ali do processador a 3200, que está meio baixo. Vamos habilitar o modo turbo, ó. Habilitei o modo turbo ativado, já dá para ver que o processador, a gente ganha um pouquinho mais de consumo, né? Já subiu para 60 watts ali no processador, apesar de que o clock continua um pouquinho baixo. E de FPS, cara, ganhamos o quê? Uns 5 FPS? Ganhamos mais ou menos 5 a 6 FPS aqui nesse cenário, mas talvez vocês já estejam ouvindo o barulho de fundo. Sendo bem sincero, pessoal, é pouco ganho para muito prejuízo, na minha opinião. Eu não utilizaria o modo turbo. Por mim, eu voltaria aqui, ó, no modo desempenho. Esse aqui é o modo silencioso, que aí beleza, cai muita performance. Modo equilíbrio, o que já dá uma performance legal, né? E o modo desempenho, que parece inclusive com o modo equilibrado, mas ó, o silêncio já fica bem mais agradável de você ficar. Muitas pessoas vão perguntar como é que é a temperatura no Palm Rest, pessoal. Essa é a vantagem do notebook de plástico. O Palm Rest em si é de boa, você consegue encostar seus pulsos aqui no notebook tranquilamente, mas o teclado em si esquenta um pouco, tá? Não chega a incomodar, ele fica morno, mas principalmente na barra de espaço e também nas setas, ele esquenta um pouquinho a mais do que o normal sim, então também não é um notebook extremamente gelado na carcaça. Ele pode acabar incomodando um pouco, não tanto quanto o Triton 300 SE ou contra o Corsair Voyager, que foi uma grande reclamação nossa, mas não é com certeza um ponto positivo para esse cara. E pessoal, para finalizar, nós testamos alguns outros jogos também nesse Note, tá? Os jogos mais pesados e sem comparação. Por exemplo, Avatar Frontiers of Pandora. Nós testamos aqui em Full HD no Ultra, utilizando FSR 3 ao invés de Frame Generation da NVIDIA, inclusive, fica curiosidade. Ele pegou 61 FPS. Tá? Agora, se você achar que, pô, 61 FPS com FSR 3 teve muito input lag e tal, não curte muito, você pode baixar para o alto, ainda usando FSR 3, aí ele chega a 83 FPS. Testamos Alan Wake 2 também em Full HD no alto, usando DLAA em vez de DLSS, para ter um pouquinho mais de nitidez, e com Frame Generation a 64 FPS,
taxa bem legal. The Last of Us também Full HD alto, com DLSS qualidade a 52 FPS, foi o jogo mais pesado, eu acho, que a gente rodou da nossa bateria, até porque The Last of Us não tem frame generation para salvar, coisa que tem no Starfield agora, né? Então testamos também Starfield Full HD alto com DLAA ao invés de DLSS, usando frame generation a 57 FPS aqui. Testamos Warzone agora do MW3 em Full HD no baixo, mirando configurações competitivas, né? E aí tem frame generation agora no Warzone também. E aí pegamos 148 FPS, uma taxa bem alta. E por último, um CS2 em Full HD no baixo, sem usar FSR para não ficar muito feio, pegamos 205 FPS. Todos esses jogos testados no modo desempenho, tá pessoal? Que é o modo que eu recomendo. Mas no CS, especificamente, usando o turbo, ele ganha uma quantidade bem relevante de FPS, sobe para 226, tá? Porque o turbo faz diferença no processador, CS é full processador. Tá, mas e aí, pessoal? No final das contas, vale ou não vale a pena comprar esse Helios Neo 16 aqui? E ó, pessoal, por mais que ele não tenha surpreendido muito na performance prática nos jogos, porque aí, sendo bem sincero, todos os modelos com a 4050 estão meio parecidos ali, eu acho que de resto ele entrega muito, principalmente no conjunto, né, de notebook. Quando você compra um note, de novo, né, eu sempre falo essa frase, mas você não tá levando só performance, tá levando todo um conjunto com tela, conexões, teclado. Então, nesses pontos eu acho que ele é melhor do que os seus concorrentes. Ó, em construção ele tem ali a receita perfeita, né, tampa de metal, palm rest de plástico, apesar de ainda assim esquentar um pouco no teclado. No design ele tem uma identidade única e bem bonita para quem quer algo mais gamer, né, ele é um notebook com alma. Na tela ele tá um pouco abaixo do Nave Lunar e Estelar no brilho, mas compensa entregando Advanced Optimus e G-Sync. E de conexões ele dá um pau em geral, né? Tem 3 USBs, mais 2 Thunderbolt 4 ligadas na dedicada ainda. De pontos negativos, eu diria que, primeiro, design pode ser impeditivo se você não quer algo muito gamer, principalmente por conta dessa bundinha azul que ele tem, e o fato dele ser dependente do modo turbo se você quiser o desempenho do processador. Para jogos você não precisa do modo turbo, então barulho não vai ser um grande problema, mas para quem precisa do i7 3700HX para trabalhar, por exemplo, aí você vai precisar do modo turbo para que ele desempenhe o máximo possível. E óbvio, né, pessoal, pelo preço que ele custava no começo de 2023, 11 mil reais, não vale a pena, é muito caro. Mas pelo preço que ele tem aparecido ultimamente, na faixa dos seus 7 mil reais, vale super a pena e eu recomendo muito a compra, é o meu modelo favorito com uma RTX 4050 hoje. O problema é achar ele para comprar, tá? Porque ele saiu de estoque faz um tempo atrás, tá demorando aí para voltar. É sempre assim, pessoal, eu compro um notebook novo, ele some de estoque, demora pra caramba pra voltar, às vezes nunca mais volta, né? Espero que não tenha sido promoção de últimas peças desse note, porque agora que a gente fez o review dele, é agora que a galera tá interessada em comprar e agora que ele sumiu de estoque aí, e vamos ver se ele vai voltar. Para você ficar sabendo se ele voltou ou não em estoque, não se esquece de acompanhar nosso site benchpromos.com, porque a gente posta promoções de notebooks por lá e com certeza se esse cara voltar, a gente vai postar avisando a comunidade. Mas e vocês, pessoal? Curtiram aqui o Helios Neo? Comenta aí o que vocês acharam desse notebook. Se você é dono de um Helios Neo, comenta também o seu feedback, né? Quais são as suas experiências com esse notebook, para a comunidade ficar sabendo. Se você curtiu ou não o notebook, não se esquece de pelo menos deixar o seu gostei no vídeo e se inscrever no canal, fechou? É isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa longa-metragem novamente, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!